Olá pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma biblioteca chamada Lambda. Uma biblioteca que a gente está começando a usar aqui dentro do Pagar.me, ela era usada bastante, assim, agora a gente está tentando estandardizar ela aqui dentro. Aqui tem algumas informações minhas aí, passar rapidamente sobre o slide. E a minha pergunta para todo mundo é: você está usando bibliotecas para te ajudar a programar funcional em JavaScript? Underscore, talvez, você deve estar usando. Lodash, provavelmente, você está usando. Realmente está usando isso? Essas libs são muito boas. Realmente elas vieram para ajudar muita gente. Elas ajudaram bastante, realmente elas ajudaram muito. Mas elas têm um problema. É que elas não foram desenhadas com um mindset funcional do dia zero. E aí apareceu esse cara chamado Lambda. Lambda é uma biblioteca pensada em programação funcional. Então, do dia zero, ela foi pensada para ser funcional. Isso é bem interessante, alguns paradigmas que ela traz para nós. Primeira coisa, ela força você a ter um estilo funcional mais puro. Tudo é imutável, tudo que ela retorna, ela nunca vai mutar um objeto para você. E as funções geralmente são livres de efeitos colaterais. As funções são o curry, elas são todas as funções do Lambda, elas são curried por padrão. Eu já vou falar mais sobre isso. E a ordem dos argumentos que é o grande segredo. A ordem dos argumentos dela é propícia para currying, ou seja, para você aplicar devagarzinho os parâmetros das funções. E isso é legal, porque ela mantém o dado a ser operado sempre mais à direita e as funções que operam sobre os dados mais à esquerda. E ela é composta de um monte de funções de simples responsabilidade. Se você acha que a Lodash ela tem responsabilidade simples, você vai ver que a Lambda tem funções mais absurdas e de responsabilidade única. E ela brilha em currying. Então, todas as funções dela são curried. Mas, por exemplo, o que é um currying, né? Vou dar um exemplinho básico aqui para você. Tem algumas coisas do Lambda aqui que eu coloquei, por exemplo, o r.prop, né? O r.prop, ele vai extrair uma propriedade do elemento igual você usaria com ponto, né? Então, no caso ali, objeto.name, né? O r.prop retorna uma função que faz isso para você, uma função, um accessor function, né? E aqui eu tenho esse pick names e eu estou fazendo um map em cima desse array de nomes, passando essa função getNames e o array de names embaixo. E aí eu realmente executo a função aqui. Eu posso mudar essa função para não necessariamente aplicar o names nesse local. Eu posso aplicar o names embaixo. Por quê? Porque quando eu omitir o segundo parâmetro da função r.map, o Lambda não vai dar erro. Ele simplesmente vai retornar uma nova função que aceita esse parâmetro depois. Então eu posso simplesmente mudar o names para baixo. Isso é um básico do currying, né? Mas aí você lê essa palavra currying e você fica morrendo de medo porque é meio difícil de você entender, né? Quem cunhou esse termo foi Haskell Curry, ele foi um dos primeiros a investigar essa técnica. E a ideia de currying é tornar uma função que espera múltiplos argumentos em uma função que, quando recebe menos argumentos do que o esperado, retorna uma nova função que espera por esses argumentos aparecerem. Então, se você faltar um parâmetro, você pode simplesmente aplicar ele depois. E aqui tem um exemplo legalzinho. Digamos que você está fazendo uma função que chama-se cozinhar macarrão, né? Cook pasta. Eu estou aplicando o currying nessa função, ela recebe 3 parâmetros: água, calor e macarrão, né? Se você tiver tudo o que você precisa, você pode simplesmente chamar a função cook pasta. E você vai passar todos os parâmetros e vai ser executado com sucesso. Se você esqueceu de comprar o macarrão e você quer comprar ele depois, você pode aplicar a água e o calor e deixar a panela esquentando e ir no mercado comprar o macarrão e aplicar o macarrão depois nessa função. Se você não tinha gás e não tinha macarrão, você pode aplicar só a água e depois ir no mercado comprar o gás e o macarrão e aplicar essas funções depois. Qualquer um desses todos usos aqui são usos válidos. Por quê? Porque sempre vai retornar uma nova função aceitando os outros parâmetros. Então, por exemplo, o último caso deles, são 3 funções que estão sendo retornadas. A primeira vez retorna uma função, a segunda retorna outra, e a terceira realmente retorna a função que vai ser executada no final. E isso é extremamente poderoso, porque você consegue escrever funções que esperam um grande set de informações, mesmo você não tendo esse set de informações disponíveis.
E o Lambda é todo curried. Então, você vai poder usar currying durante o próprio Lambda vai permitir você usar currying com ele. E também usar currying com as suas próprias funções. E isso permite point-free programming. Basicamente, isso significa que poucas vezes você vai usar ponto para as coisas. Por exemplo, nem para acessar uma propriedade você precisa usar ponto. Você não precisa escrever uma função que acessa uma propriedade, porque o Lambda já traz isso para você. Então, um exemplo do currying do Lambda, né? Tem as funções básicas aqui, por exemplo, de adição, né? Eu estou adicionando 2 e 3. Eu posso passar os dois parâmetros que vai funcionar, 2,3, ou eu posso simplesmente passar o set primeiro e isso vai me retornar uma função que aceita o segundo parâmetro, que eu estou passando 10. Isso vai retornar 17 com sucesso. A mesma coisa funciona com contains. Olha que coisa poderosa. Você quer uma função que te retorne se existe alguma coisa dentro de um objeto, dentro de um array, por exemplo. Mas você ainda não tem o array, você quer reutilizar essa função durante o seu programa. Você pode simplesmente chamar r.contains, passar o que você está procurando dentro desse array e caixar isso numa variável. E você usa essa função que está dentro dessa variável quando você tiver o array lá para frente. E isso funciona com tudo. Por exemplo, replace de regex. Genial! Você já tem a regex no começo do seu programa, mas você ainda não tem a string. Você pode aplicar só a regex como primeiro parâmetro e aplicar o restante depois. Isso também é 100% possível. Nesse caso aqui é regex, substituição e por último a string. E essa é uma boa demonstração, esse exemplo em específico aqui desse slide, é uma boa representação de como o Lambda trabalha com dados sempre à direita. As funções estão geralmente à esquerda e os dados estão à direita. Então a última coisa que eu estou aplicando, por exemplo, no replace, realmente é a string que eu quero executar o replace em cima. No contains a mesma coisa. A última coisa que eu estou aplicando são os dados. Então isso é muito legal para você cachear funções que você vai reusar durante o seu programa. Muitas vezes você nem precisa reescrever algumas funções, como por exemplo add, contains. Você pode simplesmente usar as funções do Lambda. E outras coisas muito legais. Você vai poder, dessa maneira, aplicar os parâmetros da esquerda para a direita conforme você vai tendo ele. Então, da esquerda para a direita você ganha isso de graça. Mas e se você quisesse aplicar os parâmetros mais da direita, né, ou intermediários? Isso também é possível com o Lambda. Você pode usar uma coisa chamada placeholders. E isso não existe ainda em nenhuma outra biblioteca que eu tenha conhecimento, como a Lodash e a underscore, por exemplo. Placeholders em Lambda funcionam da seguinte maneira. Eu não tenho um valor de uma função. E eu preciso desse valor, eu preciso passar esse valor depois. Então seria como um currying, um partial application, seria o correto disso, né? Uma aplicação parcial. Eu vou colocar um placeholder, que é esse underscore, e isso vai me retornar uma nova função que vai aceitar esse parâmetro em específico que eu deixei o placeholder. E o placeholder funciona em qualquer posição, na primeira, na segunda, na terceira. E essas posições onde você colocou serão os parâmetros que serão aceitos na função que vai ser retornada depois. Então, por exemplo, o minus, eu estou deixando o número da frente. Então, por exemplo, 10 menos 5. Eu tenho 5, eu tenho o que eu quero subtrair, mas eu não tenho de quem eu quero subtrair. Então você pode simplesmente colocar esse r.underscore e vai retornar uma nova função que aceita esse parâmetro. No currying, por exemplo, você teria que aplicar necessariamente o primeiro parâmetro. Com placeholders, você pode deixar qualquer parâmetro faltando. Ou você pode fazer a aplicação parcial. O Lambda também permite fazer a aplicação parcial. Tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. O que significa aplicação parcial? É mais ou menos a mesma coisa que o Lambda faz com essa coisa que eu chamo de currying, apesar de tecnicamente não ser currying, né? Como eu digo aqui, de fato não há currying na definição teórica, matemática, dentro do Lambda. O Lambda sempre faz partial application, né? O currying, na matemática, é sempre uma função que aceita um parâmetro e retorna uma nova função que aceita um parâmetro. Ela é sempre unária. Então aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de aplicação parcial. Eu tenho uma função chamada greet, essa função recebe uma salutation, um title e um name. Né? E eu vou simplesmente retornar essa string que tem salutation, title e name. Aí digamos assim que eu tenho o nome da pessoa que eu quero aplicar, mas eu ainda não tenho a salutation que eu quero. Então eu sei que é Mr. Crowley, a pessoa que eu quero dar o greet, mas eu ainda não tenho qual é o meu greeting, qual é a minha salutation. Então eu posso fazer uma aplicação parcial
que vem da direita para a esquerda e vai encaixar em title e name. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um partial right dentro da função greet e ela tem Mr. e Crowley ali. O que vai acontecer? Isso vai cair em title e name. E vai me retornar uma nova função que quando eu passar hello, vai ser o primeiro parâmetro, que é salutation. Então, hello, Mr. Crowley. E isso serve também como aplicação parcial da esquerda para a direita. Eu posso aplicar, por exemplo, hello e Mr. e ter uma função chamada great Mr. E eu posso aplicar hello Mrs. e ter uma função chamada greet Mrs. Com apenas uma função e composição e aplicação parcial, eu derivei outras funções que fazem coisas que, na verdade, eu não precisei implementar. Ela já está implementada como uma função não especialista, uma função generalista. E aí aqui embaixo tem os exemplos de como isso funciona. Bom, o Lambda também dá muitas funções legais e úteis para você. E eu vou dar uma passadinha nelas, né? Isso vai garantir que você não reescreva coisas que você sempre tem que escrever no seu programa. Sempre tem que escrever essas coisas. E o Lambda é dividido em várias categorias de função. Então, na documentação deles, você vai conseguir ver isso. Você consegue separar, inclusive, filtrar por categorias, né? E essas categorias são funções que trabalham com funções, funções matemáticas, funções de lista, funções lógicas, funções que trabalham com objetos e funções que estabelecem relações. Eu vou explicar cada uma delas. Funções de funções, né? Retornar novas funções que fazem coisas para você, como por exemplo, r.always. O r.always é uma função que não importa o que você... Ela vai retornar uma função que não importa o que você passe como parâmetro, ela sempre vai retornar o que ela foi criada com. Então, por exemplo, eu estou criando uma variável chamada name e atribuindo r.alwaysDerek para ela. Se eu chamar essa função name com William, não importa o que eu passar para ela, ela sempre, always vai retornar Derek. Não importa se eu passei William ou qualquer coisa. Isso é útil pra caramba. Por exemplo, if then else. Você consegue ter if then else sem escrever if then else. Digamos assim, eu quero saber se tem a propriedade name ou não tem a propriedade name em um objeto. Então, eu posso usar o r.if_else e algumas outras funções helpers, que é, por exemplo, r.hasName, que vai simplesmente retornar true, caso o objeto que for passado como parâmetro para ela, r.has torna uma função, né? O que for passado para ela tem a propriedade name. Caso existir a propriedade name, eu quero extrair a propriedade, que é o r.prop name. E caso não tiver nome, eu quero que retorne sempre noName, não importa o que receba como parâmetro. Quando eu executar findName, por exemplo, num objeto que tem title e name Derek, vai retornar Derek. Se eu fazer findName num objeto que só tem title, Mrs. e não tem name Derek, ele vai retornar noName. Exatamente porque o findName retornou, o if-else retornou uma função que faz isso para mim. Então eu não vou precisar escrever o if e o else. Eu não vou precisar escrever necessariamente o type of igual undefined, que o r.has faria. Eu não precisaria necessariamente reescrever o r.prop, o que o r.prop faz, que é extrair daquela propriedade o name. E cada vez que você usa uma função dessas como has, prop e always, você está evitando de reescrever uma função no teu programa que pode ser um ponto de falha. Por mais simples que essa função seja, um typo pode ser um grande problema para você. Então, usar essas funções prontas são bem interessantes. Funções matemáticas, né? Funções matemáticas, lembrar sempre que todas essas funções são sempre curried, então eu posso aplicar um parâmetro só delas. Então tem add, subtract, sum, somar todos os elementos do array, increment, decrement. Todas essas coisas são 100% curried, então você pode passar o r.inc vazio também, se você quiser o r.dec vazio. Ele vai incrementar em 1. Funções lista, né? r.all, por exemplo, eu quero checar se todos os elementos de uma lista dão match em um predicado. Então eu tenho, por exemplo, aqui r.great, que é o greater than, né? 4. Eu quero saber se todos os elementos dessa lista são maiores que 4. Nesse caso, meu resultado está inverso aqui, ele deveria ser false, né? Porque todos eles são menores que 4. Verificar se um número está dentro de uma lista, o contains que eu já tinha usado anteriormente.
remover elementos do início de uma lista, r.drop. Se eu aplicar só um nesse cara e não aplicar a lista, ele vai me retornar uma função que quando eu aplicar a lista, vai remover o primeiro elemento. Buscar elementos através de um predicado, né? Você tem o r.find, que também é de lista, você pode passar um predicado para ele e ele vai retornar uma função que quando você aplica a lista, vai retornar o elemento que ele encontrou ou undefined, caso nada for encontrado. E uma das funções que é super útil em programação funcional, que é flatten. É muito comum em programação funcional você ter funções recursivas que retornam listas. E geralmente, quando uma função recursiva retorna uma lista e ela chama-se recursivamente, você vai ter listas dentro de listas. E eventualmente você vai querer transformar essa lista numa única lista. Então você pode, por exemplo, usar r.flatten nessa lista. E ela vai virar uma lista única, flat. Também bastante legal. Funções lógicas, né? Basicamente, funções lógicas são funções que você pode, que são usadas para fazer comparação de coisas. Por exemplo, greater than, se é even, se é odd. Todas essas coisas são possíveis. E você também pode combinar predicados em uma única função. Então, eu escrevi os meus próprios predicados aqui, apesar de que eu poderia ter escrito ele usando as funções do próprio Lambda. Então, eu quero saber se ela é maior que 10 e se ela é par, certo? Eu vou basicamente fazer um r.both e ele vai juntar essas duas funções. E o resultado dessas duas funções tem que ser verdadeiro para o resultado da função greater than even ser também verdadeiro. Então, ele combinou essas duas funções. Se eu passar 100 vai ser true, porque é maior que 10 e é par. Se eu passar 101 vai dar false, porque ele ainda é maior que 10, mas agora ele é ímpar. E existe o functional switch case, que também pode ser considerado kind of pattern matching, que é o r.cond. O r.cond é sensacional. Ele vai receber um array, onde dentro desse array vai ter vários arrays, onde uma tupla, né? Você pode considerar isso uma tupla, onde o primeiro parâmetro dessa tupla, o primeiro elemento dessa tupla é um predicado, e o segundo parâmetro é a função que vai ser chamada caso o predicado for verdadeiro, né? E ele para no primeiro predicado, ele retorna quando o primeiro predicado dá sucesso. O default desse switch case é o r.t, que é uma função que, independente do que você passe para ela, sempre retornará true. Então, seria a função que sempre retorna true, a última função da tua cadeia. Então, no meu caso aqui, eu estou fazendo assim, se o número que eu aplicar, né, que é essa função what happens at temperature, ela aceita esse parâmetro, que é a temperatura, e ela vai passar para o r.equals essa temperatura. Se for verdadeiro, o r.always desse mesmo cara vai ser chamado. Isso também funciona, se não for 0, ele vai cair no 10, no 100, e caso for igual a 100, ele vai retornar, ele vai chamar o segundo, que é o water boils at 100 degrees. Se nenhum desses for verdadeiro, ele vai cair no true, né? Então aqui eu faço alguns testes embaixo, o que acontece na temperatura 0, 50 e 100. Tudo isso é muito bacana, você pode usar o r.cond para transformar um código às vezes bagunçado em um código mais organizado. Como isso? Parece estranho, né, a sintaxe. Você simplesmente vai separar esses r.always em outras funções que você vai chamar no seu programa. E a função principal que faz o switch case, ela na verdade vai ser uma var, que o r.cond vai retornar essa função para você. Então eu acho que muitas vezes isso torna o código um pouco mais legível do que um bloco do switch case grande, né? Mesmo que você separe o switch case para funções, o switch case nem sempre é ideal nesse caso. Funções de objeto, super usadas. r.assoc. Quem nunca precisou retornar um novo objeto que continha uma chave com um devido valor? Isso é super legal. Em Lambda você pode usar o assoc. O assoc você passa uma string como primeiro parâmetro, como segundo parâmetro um valor qualquer e como terceiro parâmetro um objeto. Ela vai retornar um objeto novo que contém a chave sendo o que está no primeiro parâmetro e o valor que está no segundo parâmetro. Sempre Lambda vai retornar novos objetos para você. E o legal é que você pode simplesmente omitir o objeto, ou omitir a chave, ou omitir o valor usando placeholders. E isso torna bastante poderoso o que você faz com um Lambda. O DSOC faz a mesma coisa, ele retorna um novo objeto, faz o inverso, né? Ele retorna um novo objeto que não contém aquela chave. E o assoc path, você consegue fazer associações em deep, né? Se você for pensar assim. O que significa? Eu quero setar uma propriedade em a.b.c. Você pode passar um array que contém o path
para o que você quer setar, que é basicamente o ASOC, só que com o path completo. Outras funções do objeto, né? O r.res é uma função do objeto. Ele vai verificar se o objeto contém aquela chave que você está passando como argumento. De novo, a maioria das funções do Lambda retorna uma nova função para você. Ela não executa aquilo inline. Raras são as funções que fazem isso para você. Geralmente ela vai retornar uma nova função. Então, no caso do hasName, o r.res vai retornar essa função hasName, que eu vou poder fazer os testes embaixo. E existe o r.project, que é super legal. Quem nunca precisou limpar aquele objeto antes de retornar uma request, né? Tu está fazendo uma request, você buscou algumas coisas no banco, você quer tirar algumas chaves que você não quer entregar no seu cliente. Você pode fazer isso usando o r.project. Você vai passar uma lista de chaves que você quer manter no teu objeto e ele vai projetar um novo objeto sem essas chaves. Então você pode ver ali que eu fiz, por exemplo, com name e grade só. Eu estou removendo o here. E funções de relação. As funções de relação são as funções de comparação, né? Greater than equal, less than or equal, e clamp. Clamp é uma das mais legais, assim. Sabe quando você quer limitar um valor? Por exemplo, eu quero que o meu número fique entre 1 e 10. Se for fora disso, tanto para cima quanto para baixo, remova. O r.clamp permite fazer isso. Você coloca o primeiro parâmetro é o limite inferior, o segundo parâmetro é o limite superior, o terceiro parâmetro, ou se você quiser aplicar depois, você não coloca o terceiro parâmetro, ele vai ser o número que você está passando. E o clamp vai funcionar sempre colocando a barra para cima, caso tiver negativo, e para baixo, caso estiver acima do limite. Intersection, fazer interseção de duas listas, por exemplo, também são relações. E Lambda funciona super bem com promise. E é por isso que você vai querer usar super Lambda várias vezes na sua vida, porque funciona super bem com promises. Digamos que eu esteja fazendo uma consulta no meu banco, de bip.plants.find. Eu estou buscando plantas e eu estou passando o ID dessa planta. Bom, o plants.find vai me retornar um array, né? Mas eu não quero um array, eu quero o primeiro elemento desse array. Geralmente você escreveria uma arrow function que extrairia o primeiro elemento do array, né? Mas aí o que acontece? Da próxima vez você escreve essa arrow function e você não retorna undefined, você retorna null. E aí cada vez você está fazendo uma interface nova no teu programa, ou mesmo uma pessoa nova que entrou na tua empresa modifica a interface. Então, use r.head. O r.head retorna undefined de certeza caso não houver head na lista e retorna o primeiro elemento caso ele houver na lista. E aí depois, então eu estou usando isso no ponto .then, então o retorno dessa request vai passar pelo r.head, vai extrair o primeiro elemento e vai passar para o próximo then. No próximo then, eu já faço o r.bind, que é o quê? Fazer o bind da função res.send, que eu estou recebendo o res ali em cima, no res. O r.bind é igualzinho o bind do JavaScript padrão, do function, só que com algumas coisas a menos. E basicamente isso vai buscar do banco e retornar o objeto para o meu usuário automaticamente. Eu não precisei nem chamar o res.send. A promise vai fazer isso para mim sozinha, porque eu estou retornando uma função no r.bind. Casos de uso um pouquinho mais complexos. Eu tenho uma collection, eu quero buscar algumas informações dela. E aí, por exemplo, eu tenho essa collection chamada ZoneTypeValues. Ela vai ter valores de uma zona de estacionamento X, né? Eu busco isso pelo ID, um find one, e aí eu vou extrair a propriedade TimeValues, que vai vir desse objeto. Com essa propriedade TimeValues, que está no primeiro then, vai passar para o segundo then. O segundo then vai fazer o quê? Fazer uma associação, um ASOC. O que o ASOC vai fazer? Ele vai receber um objeto, spot, que eu tenho ele aqui em cima, que seria a minha vaga, né? Eu estou aplicando um placeholder no valor, porque eu ainda não tenho o valor, mas eu tenho o nome da chave e eu tenho o objeto. E aí o que vier desse then, o que retornar do primeiro then, vai entrar como TimeValues dentro do objeto spot, que vai ser um novo objeto retornado. E aí, por fim, o que sair desse then, que é o objeto spot mais a chave TimeValues com o resultado da minha query, vai ser passado para o pickAll. O pickAll é como se fosse o project do Lambda. É igualzinho o project, assim, só que ele tem uma propriedade a mais. Se a chave não existir no objeto original, ele vai criar uma chave com valor undefined. E aí eu estou extraindo dessa request toda, de todo esse bloco, de todo esse objeto, eu estou extraindo ID, name e TimeValues. E aí eu retorno esse objeto para o meu usuário. Pode ver que assim,
tirando os pontos da própria promise, eu estou usando pouquíssimos pontos no código Lambda. Se você tirar o R ponto, né? Você pode simplesmente declarar essas funções separadamente no seu escopo e não usar o prefixo R, né? É até melhor para alguns tipos de build. Mas eu não estou usando pontos em várias coisas. E é isso que o Lambda propõe como point-free programming. Você não precisar ficar invocando necessariamente funções, mas você passar funções para as próximas funções e essas funções vão executando devagar e coletando o resultado e passando para as outras. Era isso que eu tinha para falar. Aqui tem algumas coisas minhas, meus links. Eu não coloquei aqui meu slide share, mas esse slide está no slide share. E leiam a documentação do Lambda. Eu deixei ela, tá no primeiro slide que fala sobre Lambda, o link da documentação. Tem muita coisa legal. Procurem, deem Ctrl F na página sobre as coisas que vocês estão querendo fazer e esforcem, porque é difícil você aprender Lambda no começo. Ela dobra a sua mente mesmo. Mas depois que você pega o style de programação dela, você começa a escrever muito menos código e gerar código com menos erro. Porque você não vai estar reescrevendo aquelas funções clássicas que você sempre reescreve. Era isso que eu tinha para falar. Valeu!